mãe. 3 letras. E um significado inexplicável. Nesse domingo de Dia das Mães, eu senti de trazer insights, ideias, inspirações, transformações, curas, lembretes. Para a energia que te deu a vida. Para o canal, instrumento que junto com teu pai, com o sim da tua mãe e com o sim do teu pai, te trouxe para esse plano. Uma vez eu escutei que o filho nasce antes no coração da mãe e do pai, antes de ele nascer nesse plano. E isso não tem explicação. Quando a gente recebe a vida, a gente, geneticamente falando, é 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. A gente goste ou não, a gente concorde ou não, a gente acha isso legal ou não. Essa é uma das verdades mais profundas que a gente carrega desde que a gente nasce até quando a gente fizer a nossa passagem para o próximo plano. E essa semana auxiliei uma colega que estava buscando reparar a relação com a sua mãe. Quantas vezes a gente talvez tenha se sentido magoado, culpado, ferido, traumatizado pelo ser humano que foi geneticamente programado para nos amar, para nos proteger. Eu não sei qual é a sua história e qual história você carrega com a sua mãe. Mas eu tenho certeza que a nível energético, no plano das almas, quando você era só uma consciência e não estava dentro desse corpo, você e a sua mãe disseram que sim, para testemunhar essa experiência e passar por essa jornada através dessa forma. Nessa família, nesse sistema, com esse pai, essa mãe, os avós, todos. Eu não tenho palavras, eu me sinto privilegiada. Vou contar uma coisa pra vocês hoje que eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Bah, nem sabia que eu ia contar isso no vídeo, mas aí vamos lá. Vocês não sabem, sabem que eu não aguento, né? Mas ouso em dizer que não existe relação mais profunda e conexão maior do que a mãe e o filho. Para pensar. Nos primeiros 9 meses da sua gestação, vocês eram um só. Vocês eram conectados por este cordão umbilical e você se nutria deste outro ser. É impressionante. A forma como o divino opera. Eu lembro que quando a Gabi Staff, maravilhosa, engravidou, ela disse, gente, é o divino fazendo. Eu não tenho que fazer mais nada. É só permitir que a vida e este feto se desenvolva dentro de mim. Eu posso cuidar do que eu vou me nutrir, eu posso cuidar, me proteger, que eu não corra riscos, para que eu possa gerar e gestar dentro de um local seguro. Porém, contudo, entretanto, a vida acontece através da mãe. Não é a mãe quem faz a vida. E olha que lindo isso. Por muito tempo, vocês dois foram um só. E eu não sei, de verdade, eu não sei como é a sua relação com a sua mãe. Se ela te planejou, te sonhou, te desejou, foi fruto do acaso. Eu não sei se na sua criação você teve ou não a oportunidade de conviver com ela e se essa convivência foi ou não algo saudável, tranquilo, harmônico ou caótico, cheio de grito, de violência, de trauma. Mas eu tenho a consciência de que se não fosse por ela e pelo sim do coração dela e o sim do seu coração, você não estaria aqui. Então, seja como for, doa quem doê-la, honra
Agradece. Agradece a vida que você recebeu deste outro ser. Identifique em você. Pausa que nós vamos fazer um exercício. Pega papel e caneta. Pode ser de pai e de mãe, mas já que a gente tá no Dia das Mães, vamos fazer só de mãe, mas se quiser fazer do pai também dá, tá? Escreve aí um lado positivo, o outro lado negativo. 2 linhas, o positivo e o negativo. E aí escreve mãe e pai. Faz os dois. É ótimo. Esse exercício, gente, é poderoso. Fez a coluna, escreve e lista todas as características positivas que você vê na sua mãe, todas as características negativas que você vê na sua mãe. No outro lado, todas as características positivas do seu pai, todas as características negativas do seu pai. Pro Dia dos Pais eu trago outro exercício. Dá 5 minutinhos, pausa o vídeo, vai ali e faz. Tenta no mínimo 3, tá? 3 boas, 3 negativas de cada um dos dois. Escreveu? Feito? Agora risca mãe e escreve eu me relacionando. Risca pai e escreve eu trabalhando. E olha para essa informação sobre você. Escutei também que os nossos pais são os melhores terapeutas que existem. Quanto mais cura eu disponibilizo na minha dinâmica e na minha relação com meu pai e a minha mãe, quanto mais consciência eu tenho para fazer as perguntas certas e ter as conversas assertivas, estratégicas, mais alinhado estarei com o meu crescimento, com a minha evolução, com a minha expansão. Muitas vezes, a gente não entende, não sente, não compreende. Talvez aquela atitude que o seu pai ou a sua mãe teve com você, no fundo, por mais que talvez tenha te doído, era uma atitude amorosa. E se eu olho para essa lista que me diz que o que eu vejo na minha mãe é eu me relacionando, quanto da minha mãe tem em mim? Tem um exercício muito potente da constelação familiar que eu já comentei em outros vídeos, que é eu permito que você veja em mim aquilo que eu não aprovo na minha mãe e no meu pai. Por quê? Você se liberta da vergonha e você se liberta da informação que desonra o canal pelo qual a vida chegou até você. Isso é gigante. E eu falei que eu não sabia que eu ia falar, mas eu vou falar. O vídeo vai acabar virando uma homenagem para a mulher incrível que me deu a vida. Hoje eu tô gravando esse vídeo, é aniversário dela. 6 de maio. A conexão que eu tenho com ela eu reconheço. Ela é um anjinho que Deus me deu. E a nossa relação já teve inúmeros altos e baixos, inúmeras transformações, fases que eu vivi, que eu passei, desafios que eu superei. Independente se a gente estava bem ou não, ela sempre estava ali do meu lado. Nem sempre a mãe sabe ser colo. Lembra? Quando nasce um filho, nasce também uma mãe e ser mãe, esse papel não vem com o manual. A gente nunca sabe. E por não vir com o manual, é uma atividade que está passível de acertos e erros. E hoje eu sou grata até aos erros e atrapalhações que a minha mãe teve comigo. Cada trauma que eu recebi fez ser quem eu sou. E foi um caminho, uma oportunidade de crescer, de evoluir, de expandir, de amadurecer, para que hoje eu possa estar aqui
gravando esses vídeos pra vocês. Eu falei que eu não sabia que eu ia contar, porque em 2020 eu estava morando na Austrália no começo do ano, antes da pandemia, e eu tive uma crise de ansiedade muito forte, muito forte. Eu mandei mensagem pra minha mãe e ela tava numa janta com os meus tios, o meu pai e a minha prima. Naquele dia, pra acalmar a crise, eu me lembro de ficar pensando, sentada na escada chorando: mãe, me cuida, mãe, me cuida, mãe, me cuida. Quando eu voltei do Brasil, ela me contou o que aconteceu aquela noite. E ela me ligou, a gente conversou. E quando eu cheguei aqui no Brasil, ela disse: filha, eu nunca te contei, mas aquele dia eu estava saindo da janta, eu olhei pro teu pai, ele viu que o meu olhar foi longe e eu desmaiei. A minha mãe nunca tinha desmaiado. Meu pai conseguiu segurar o braço dela para ela não bater a cabeça, mas o relógio machucou e ficou todo mundo apavorado. Meu Deus, o que tá acontecendo? Quando ela acorda, ela fala: eu preciso ligar pra Amanda. E ela não sabia que do outro lado do mundo, lá na Austrália, eu tava: mãe, me cuida, mãe, me cuida, mãe, me cuida. Não existe conexão maior. E às vezes a gente não sabe usar. A colega que eu comentei com vocês essa semana, ela estava sentindo dificuldade de estabelecer limites com a mãe dela. E isso é uma das coisas mais comuns. Eu já passei por isso na minha relação com a minha mãe. Por a gente ter uma intimidade muito grande, e mãe é mãe, não interessa onde que você tá morando. Eu comentei com ela, inclusive ela também passou por essa experiência, de a gente tentar ir para o outro lado do mundo para se libertar. Adianta alguma coisa? Não. Você leva todos os padrões, os sentimentos, os traumas, toda a energia com você. Por isso, trate de curar, trate de olhar. E foi isso que eu passei para essa minha colega, para essa minha amiga. E eu fiquei tão feliz quando ela me disse: pois é, Amanda, não é a minha mãe quem vai mudar. Sou eu quem preciso aprender a me posicionar. E a gente se ilude e acha que essa dinâmica na hora do confronto, ou na hora de estabelecer os seus limites, na hora de se posicionar, principalmente com mãe, vai vir de um lugar de briga, de disputa, de gritaria. Quando, na verdade, você pode se comunicar de forma amorosa, de forma gentil, sem falar para atacar. É diferente de eu chegar para ela e falar: você é a causadora e a agressora desse trauma, olha que errada que você foi, olha quanta coisa errada você fez. E aí tu fica aqui apontando o dedo, se sentindo o grandão, completamente fora da lei, da hierarquia, achando que você sabe melhor do que a sua mãe, ou sabe mais. Que a receita do fracasso é essa. Agora, quando você chega para sua mãe, do seu lugar de filho pequeno, porque ela veio bem antes, respeita a ordem e a hierarquia, e se posiciona, estabelece seus limites e fala: mãe, eu não gostei daquilo que você fez aquele dia. Eu me senti triste, eu me senti mal, não gostei da forma como você falou. Simplesmente se posicionando. Não é para atacar, não é para julgar, não é para criticar, não é para falar mal. Não é para fazer a pessoa se sentir mal, bem pelo contrário. Você está apenas estabelecendo seus limites. Na comunicação violenta, a gente aprende a falar sobre o nosso sentimento. Eu me senti assim. Talvez essa tenha sido ou não a sua intenção. E aí, quando tu se posiciona de um lugar tranquilo, sereno, sem a briga, sem a disputa, a outra pessoa também, quando um não quer, dois não briga. A outra pessoa também não vai começar no ataque. Talvez ela entre na defensiva. Ah, mas meu Deus,
Nossa, eu não sabia. Pronto, agora eu sou errada. Várias vezes já aconteceu, tá? Nossa, que mãe horrorosa que eu sou. Falei, não. Essa sua atrapalhação não diminui o valor e os acertos que você teve enquanto mãe. Ponto. Eu preciso falar porque eu preciso me posicionar, eu preciso me expressar. E a gente tem medo de desagradar, a gente tem medo de desapontar, a gente tem medo de desobedecer, a gente tem medo de machucar e de ferir. E aí a gente fica guardando, engolindo o sapo, se submetendo, aceitando coisas que não são saudáveis. Aquilo que a gente já sabe que não é pra gente. Lembra? Teve outro vídeo também que eu comentei. Eu aprendi como as pessoas me enxergam quando eu me faço vulnerável lá na casa da infância com meu pai e com a minha mãe. E se toda vez que eu me machucava ou que eu ficava doente, a minha mãe me xingava ou me dava colo e me dava atenção, foi assim que eu aprendi. E pasmem, você também aprendeu a amar e ser amado com a sua mãe. O que isso diz pra ti na tua vida? Quanto isso representa? E como isso se movimenta aí dentro de ti? Eu sei que é profundo, eu sei que é babado e eu sei que talvez venham informações à tona que você fica, Amanda, eu preciso agendar uma constelação ou uma mesa da consciência. Não, agora sim. E tá tudo bem. Se você chegou até esse vídeo, se você tá escutando essas informações, sem dúvida nenhuma. Tem muito amor disponível. E teve uma constelação que eu conduzi no ano passado que foi linda. E a gente chegou à conclusão que não é porque tem muito amor dentro dessa nossa relação que não vai existir dor. E não é porque tem muita dor que não tem amor. As pessoas que mais nos ferem são as pessoas que a gente mais ama. E geralmente não é de propósito. Salvo as exceções de perversão e de maldade mesmo, talvez desvio de caráter e outras coisas mais, mas a grande maioria não tinha a intenção de machucar. Então receba o amor que está disponível para você. Receba a vida e a força e a potência que vem da sua mãe. Na constelação familiar, a nossa relação com a nossa mãe representa muito a nossa relação com o dinheiro. E não em vão, é onde a grande maioria das pessoas está travada e bloqueada. O nosso movimento interrompido em direção à mãe, quando existe como se fossem nós, causados por traumas, dores, bloqueios, gestações que não vingaram, falências, perdas, lutos, catástrofes, suicidas, tudo isso interrompe o fluxo de vida. E talvez tenha acontecido entre a sua relação com a sua mãe. Mas talvez começou bem antes. O fluxo de vida entre a sua avó e a sua mãe já estava interrompido. O fluxo de vida entre a sua bisavó e a sua avó já estava interrompido. Tem uma perda aqui, tem uma perda aqui, tem uma perda aqui. E Amanda, mas por quê? O que eu faço com essas informações? Por que eu tenho que saber disso? Para que você se liberte, para que você ative o fluxo de vida na sua jornada, para que você prospere no seu trabalho, para que você prospere na sua família, para que você seja tão abundante. E a abundância não só de riqueza, de bens materiais, mas de energia, de vida, de magnetismo. A energia feminina é a energia que atrai. Se você não está atraindo aquilo que você gostaria, investiga. É a energia que nutre, que ampara, que cuida, que dá colo, que ama. Olha que coisa mais linda, que coisa mais potente. Honra esse canal.
que independente de todas as dores, traumas e desafios que vocês passaram, está aí a serviço da sua evolução. E faz que nem a minha amiga, minha colega. Se responsabiliza. Assume a parte que te cabe. Talvez a sua cura seja ligar: oi mãe, como você tá? Talvez a sua cura seja dizer: mãe, hoje eu não vou conseguir ir no almoço de domingo. Talvez a sua cura seja dizer: mãe, isso que você fez me machucou. Talvez a sua cura seja dizer: mãe, da criação do meu filho, pode deixar que eu dou conta. Você fez o melhor comigo, muito obrigada. Agora eu vou dar o meu melhor pra ele. Nem melhor, nem pior. Não entre em disputa com a sua mãe. Não tenta se provar o seu valor, provar que você é digno de amor. Tudo que ela tinha que te dar era a vida. Quanta vida tem nesse vídeo? Misericórdia. Receba. A energia feminina é a energia que recebe. Se você tá com dificuldade de receber, de se abrir para aquilo que o universo tem para te trazer, talvez, e só talvez, alguma parte sua precise se conectar em um nível ainda mais profundo, em um nível ainda mais íntimo, em um nível ainda mais consciente com a sua mãe. E isso não importa se ela ainda tá nesse plano ou não, se ela já fez a passagem, tá? Para que você honre alguém ou resolva algo com alguém que já fez a passagem, você pode simplesmente se conectar em meditação, pensa numa foto, num momento, você pode escrever, se esvaziar numa carta e depois queimar, se assim você sentir. Conta do momento mais alegre que vocês tiveram e do momento mais desafiador. Conta o que ela te ensinou. Outro exercício potente com mãe. O que eu escutava da minha mãe? Quando eu era criança e agora na vida adulta. O que ela me dizia? O que eu me lembro? Eu me lembro dela me elogiando, eu me lembro dela me criticando. Eu me lembro dela dizendo que eu fui bem na escola. Eu me lembro dela me cobrando porque eu tirei 7. Esse exercício é muito potente. E vai te ajudar a observar, prestar atenção, para que você possa se libertar. E quem sabe fazer diferente. Quem sabe transformar não só a sua relação com a sua mãe, mas talvez a sua relação com seus filhos, a sua relação com a sua sogra, a sua relação com todas as pessoas ao seu redor. Você aprendeu a amar e ser amado na sua dinâmica, principalmente com a sua mãe. E se esse amor não tá chegando, tá tudo bem. Você tá aqui para tomar a luz da consciência, para perceber, testemunhar e transformar. E escolher criar o amor na sua vida da forma como você quer, como você escolhe, como você bem entender. Por muito tempo eu tive muita dificuldade de pedir ajuda e demonstrar vulnerabilidade, porque a minha criança aprendeu que ela não podia dar trabalho. Porque a minha criança aprendeu a agradar. A minha criança aprendeu a silenciar e esconder as próprias necessidades, porque os adultos já tinham muitas coisas para resolver. E aí, nas minhas amizades, eu não sabia pedir ajuda. Eu era sempre a que estava disponível para ajudar, mas a última a dizer: não tô legal. Tu pode me mandar uma energia boa? Tu pode orar por mim? E o pior, carregava a sensação, quando demonstrava vulnerabilidade, de que estava incomodando. Um mal-estar, uma vergonha de estar precisando de ajuda. A gente sempre vai precisar uns dos outros. Você veio de outros, você se relaciona com outros. A vida toda acontece nessas dinâmicas e nessas relações. E a qualidade dessas relações vai determinar a qualidade dos seus resultados, a qualidade da sua prosperidade, a qualidade da sua vida. Se pergunta: eu tenho uma vida boa?
A vida que eu estou vivendo é uma vida que eu me orgulho? É uma vida que eu gostaria de contar para as pessoas? Se a minha vida fosse um filme, eu ia gostar de assistir? Eu ia recomendar? Eu ia querer saber o que acontece na próxima temporada? E para que você se orgulhe e goste disso tudo. Sim, mãe, muito obrigada. A tudo como foi. Sim, para toda a luz e para toda a sombra. Sim, para todas as curas e para todos os traumas. Sim, para tudo que a gente viveu de bom. E sim, para todos os desafios que a gente superou. Isso é gigante. E isso vai liberar e disponibilizar no seu sistema, na sua empresa, na sua família, nos seus negócios, nas suas relações, nas suas amizades. Uma força e uma potência extraordinária. Confia. Melhor já tá acontecendo e se manifestando aí. E só de ter chegado até aqui, você já recebeu muita força e muita potência de vida. Se precisa, faz aquela reparação com a sua mãe. Se ainda não tá leve, confortável e seguro para você se comunicar diretamente com ela, escreve, entra em meditação, conversa com uma foto. Se o caso está mais grave, agenda uma constelação, agenda a mesa da consciência. E lembra, a sua mãe, assim como a sua avó, também um dia foram só uma criança. E se a sua criança sofreu, provavelmente a criança da sua mãe também. E a criança da sua avó também. Em honra a todas as mães que passaram a vida adiante para que ela pudesse chegar até você. Esse é o meu vídeo de homenagem a todas as mães e ao Dia das Mães de 2025. No dia do aniversário da minha mãe, que foi o presente que Deus me deu nessa vida. De amparo, de segurança, de expansão, de proteção, de guiança. Sem dúvidas, ela me ajudou a construir e ela tem muito dedo nisso tudo que eu sou. Muito que vocês veem aqui em mim é dela. Eu aprendi com ela, eu entendi com ela, eu sofri com ela, eu curei com ela. E não tem explicação a força e a potência que vem quando a gente se apodera disso. E para finalizar, não dá pra ver com clareza, mas aqui vai dar. É um negocinho aqui que... Nossa Senhora, a Mãe Divina. Se a sua relação com a sua mãe humana tá muito dolorida, complexa e limitada, se entrega pra Nossa Senhora. Iemanjá, como você quiser chamar. A mãe que te oferece colo e amparo incondicional. Essa foi outra bênção que eu recebi. A minha mãe me consagrou a Nossa Senhora antes mesmo de eu nascer. E eu sinto o manto azul dela me protegendo aonde quer que eu vá. Esse colo, carinho, afeto, proteção, que às vezes vem aqui na matéria, mas às vezes ele é só energético e espiritual. Em honra a todas as mães. Vamos viver e viveremos plenamente. Em honra a toda a vida que nos foi entregue. Esse é o vídeo de Dia das Mães. Eu te vejo, eu te honro. É uma honra para mim estar a serviço da expansão da vida. Contem comigo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo desse canal.